Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Otávio Augusto Gonçalves Nogueira, sou da turma de Ciência da Computação e eu queria iniciar minha apresentação fazendo uma pergunta, que existe uma maneira de avaliar um software? Muitos irão imaginar que sim, existe e são através das métricas. As métricas de software podem ser usadas para obter uma ampla variedade de informações sobre a qualidade do produto entregue ao cliente, o progresso de um projeto de software, estimativa de custos e tamanho/complexidade de um sistema de software. As medições, elas precisam ser monitoradas de perto quanto os requisitos de um sistema de software mudam com frequência, pois sempre existem melhorias a serem feitas. De antemão, foram criadas algumas ISOs para ajudar a avaliar as métricas de software. Dentre elas, surge a ISO, que define um conjunto de parâmetros com o objetivo de padronizar a avaliação métrica da qualidade de um software, que no caso é a ISO 9126. A norma 9126 foca na qualidade do produto de software, propondo atributos de qualidade distribuídos em 26 características principais, cada uma delas divididas em subcaracterísticas, como vocês podem ver nesse slide. O reuso de software é muito utilizado, tendo em vista a redução de custos, produtividade e desempenho. Usualmente, a componentização de processos de software são considerados como reusáveis, porém, muitos esquecem que outros fatores de desenvolvimento também são considerados. O reuso, entre eles, executáveis independentes, documentação e designer de arquitetura de software. O reuso de software pode ser classificado de duas formas, e elas são externas e internas. A externa significa que a utilização de um software desenvolvido por outra organização ou outra aplicação de qual a principal faz parte. Já a interna, ela diz que faz parte do próprio sistema operacional. Isso é considerado boa prática e não poderia ser considerado como reuso. Já da manutenibilidade, existem subcaracterísticas e elas são a analisabilidade e a modificabilidade. A definição de analisabilidade seria a capacidade do software de passar por diagnósticos em busca de deficiências ou origens de falha. Já a modificabilidade é a capacidade do software de permitir que uma alteração específica seja feita. Portanto, é aquela ideia de que durante o processo de desenvolvimento de um software, mudanças devem existir, são sempre bem-vindas, e o software que nós estamos produzindo precisa aceitar alterações, não deve ficar preso àquela questão de que foi solicitado isso no início e pronto. Não. No decorrer do desenvolvimento, ideias vão surgindo, a gente acaba tendo noção da real situação em que o nosso software está, então ele tem que estar apto a novas alterações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Oi, gente, eu sou Rafael Cavalcante e eu vou ficar responsável aqui por introduzir essa parte do nosso trabalho, ok? Então, como que vamos avaliar essas métricas definidas aí pelo Otávio? Seguinte, existem sugestões feitas, quer dizer, existem diversas formas de avaliar isso, existem diversos processos mais específicos para determinadas coisas que você queira medir ou avaliar. Só que o processo que eu vou estar mostrando para vocês é o processo que foi sugerido e que é amplamente difundido na comunidade acadêmica e científica, claro, uh, é, que é sugerido pela norma 25.040, né? Essa norma, ela é responsável ali, a gente viu parte dela numa das aulas da professora, que ela mostra pra gente aquele quadro gigantesco com as características e as subcaracterísticas de qualidade de um X, né? Eu digo X
colocando aí qualquer coisa que queremos avaliar, né? Seja um produto, um módulo, um artefato qualquer, né? Então, essa ISO 25040, ela vai ser utilizada, né? Quer dizer, vai precisar de um modelo de qualidade. E esse modelo de qualidade é exatamente aquele quadro que a gente viu. Existem diversos outros tipos de modelos de qualidade que são baseadas nessa parte da norma ISO 25000, né? Como o FURPS, como o McCall, tem outros que são mais específicos para certas coisas que você queira medir, como eu falei. Existe o processo PECA também, mas eu não entrei muito a fundo neles porque não é o objetivo do trabalho, né? Porque eles são mais específicos e não genéricos, como eu queria apresentar. Tá? Então, como é esse processo de avaliação sugerido pela norma? Né? Seguinte, ele vai ter 5 fases, tá? E eu vou estar falando sobre 2 fases, depois o Victor vai finalizar pra gente, ok? Então, primeira fase, estabelecer requisitos de avaliação. O primeiro ponto, assim, aliás, essas fases elas são divididas em etapas, tá? Então, a primeira fase é dividida em 3 etapas, tá? Então, a primeira etapa é estabelecer o propósito da avaliação, tá? Então, nesse ponto inicial, é importante definir, ok, os propósitos de avaliação com o objetivo de conhecer, melhorar ou controlar o que a gente queira medir, né? No nosso caso aqui, no nosso programa, a gente quer medir o quanto o sistema é capaz de ser mantido, que é a manutenibilidade, né? Mas em específico, usando aquelas 3 subcaracterísticas dele, dessa característica, né? Que é a reutilização, a analisabilidade e a modificabilidade, né? Então, o segundo ponto é identificar tipos de produtos a serem avaliados, ok? Nesse segundo ponto, a gente precisa estabelecer o que é que a gente vai avaliar. Tipo, pode ser um produto, tipo, que tipo de produto, na verdade, ou uma aplicação web, ou uma funcionalidade dessa aplicação, ou um módulo dessa aplicação, tá? E até mesmo a gente pode avaliar a acessibilidade de um site, né? O terceiro ponto é especificar o modelo de qualidade, tá? Nesse ponto, a gente especifica qual modelo de qualidade será utilizado. Como eu já mostrei no slide anterior, tem a 25010, tem o FURPS, tem o McCall e tem vários outros que são fundados, aliás, na 25010, ok? Então, a gente vai para o segundo ponto da avaliação, que é especificar a avaliação. E sobre esse primeiro ponto, essa primeira etapa, né? Selecionar métricas. Como é que a gente vai selecionar essas métricas? Ou o que são? Como é que a gente vai fazer? Né? Então, para que a gente consiga mensurar, né, a qualidade, avaliar um artefato, né, seja qual esse artefato for, a gente tem que estabelecer métricas capazes, né, de nos dar informações relevantes sobre o que a gente vai avaliar. Né? Nesse ponto, a gente pode usar métricas tanto qualitativas como quantitativas, né, de forma que dê de forma que dê sentido aos dados para a nossa, né, avaliação. Ok? Então, o nosso segundo ponto aqui é estabelecer níveis de pontuação para as métricas. Nesse ponto, a gente vai complementar as métricas que a gente definiu em selecionar métricas, né, nessa etapa, e a gente vai definir pesos ou importâncias para essas métricas. No caso das métricas qualitativas, a gente pode definir a importância muito relevante, pouco relevante, não muito relevante. No caso das variáveis métricas quantitativas, a gente pode definir pesos, então peso 3, peso 2, peso 1, e assim por diante. Né? Então, por último, para finalizar minha apresentação, estabelecer critérios para o julgamento dessas métricas. Tá? Então, para a gente estabelecer esses critérios, a gente pode definir que métricas vão ser consideradas de grande relevância para atingir um alto percentual de aprovação, né, ou satisfação. Por exemplo, se a gente definir que uma métrica tem peso 3, então a gente quer que esse cara seja muito bem avaliado durante o nosso processo. Olá, sou o Victor Bezerra e vou continuar com os pontos para o processo de avaliação. Então, o nosso próximo ponto é projetar a avaliação. Aqui a gente vai selecionar nossos métodos de avaliação, vai definir ferramentas, definir usuários e experiências que esses usuários devem ter para participar dos nossos testes. Então,
eu posso citar como exemplo o caso do artigo que a gente leu, para basear essa apresentação, né? Lá eles iam fazer um teste de acessibilidade ao sistema do Banco do Brasil. Então eles precisaram de usuários específicos e ferramentas específicas, né? Eles pediram ajuda a usuários cegos e fizeram uso de leitores de tela. Então meio que esses usuários já tinham que ter uma certa experiência aí com leitores de tela. E aí também acabaram utilizando validadores automáticos, né? E aí a gente parte para o nosso próximo ponto, que é produzir o plano de avaliação. Aqui a gente vai definir um cronograma de atividades, vai descrever os procedimentos e a gente pode gerar uma tabela de recursos que vão ser necessários para a nossa avaliação. E aí a gente parte para o próximo ponto, que é executar a avaliação. Aqui nós vamos obter as medidas. É nesse ponto onde literalmente a gente vai pôr a mão na massa e realizar a nossa avaliação, nossa pesquisa, digamos assim, né? É onde a gente vai colocar nossos usuários para testarem e aí eles vão gerar dados para a gente vai colher esses dados e aí a gente vai comparar com os critérios que foram definidos. Dado essa comparação, a gente realiza um julgamento dos resultados. A gente verifica se os dados colhidos condizem com nossas expectativas, né? Se realmente esses dados são satisfatórios. E aí, por fim, a gente pode concluir nossa avaliação. A gente gera um relatório de avaliação, é importante documentar todo o procedimento, é importante documentar também o que a gente esperava, né? Dessa pesquisa, dessa avaliação, e aí a gente pode fornecer nosso feedback aos interessados. E aí é importante a gente deixar tudo claro para que torne tudo o mais compreensível possível, né? E aí a gente finaliza nossa apresentação. E eu gostaria de agradecer a equipe e agradecer por participar desse seminário.